que eu recebi muitas mensagens lindas e eu fico muito feliz. Essa noite eu recebi mensagem de algumas seguidoras minhas. Tem alguns fakes mandando mensagem para os meus seguidores, falando mal de mim, me difamando. E isso já vem acontecendo há um tempo, né? Só que eu sempre tiro um tempo assim para orar, para analisar as coisas, para digerir, para entregar para Deus. E por mais que a gente tente ser forte, é muito difícil essas coisas, né? É muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E eu tô no 7º mês de gravidez. As coisas parece que multiplicam assim o valor e tudo parece que tem um peso muito maior, eu fico muito mais sensível. Sempre espero as coisas acontecerem, eu digerir para eu poder conversar com vocês. E não vai ser diferente. Eu sempre vou falar aqui, sempre vou conversar, porque eu sei que tem pessoas aqui que gostam muito de mim e que sempre me mandam mensagens que me fortalecem muito. Quando eu engravidei, quando eu tinha 14 anos, eu recebi muitos julgamentos nas redes sociais. A maioria das pessoas que são de Goiânia aqui sabem, né? Sabem um pouco da história, como foi. E apesar de eu ter 14 anos e o pai dele ter 40, eu sempre fui errada da história pra todo mundo. Todas as pessoas na internet me culpavam, principalmente as pessoas de Goiânia. Mas ainda tive muitas pessoas que me apoiaram, que ficaram do meu lado. 7 anos atrás, a gente vivia uma fase totalmente diferente, tipo, no mundo mesmo. O machismo era muito mais forte, as pessoas, sempre a culpada era a mulher. E desses 7 anos pra cá, eu vejo que muita coisa mudou, sabe? Mas naquela época, as pessoas me atacaram muito, muito, muito. Ainda não tinha o termo cancelamento, né? Mas eu fui cancelada nas redes sociais, era muito ataque, muito ataque. De homens e mulheres me julgando, me culpando. E foi decidi publicar meu livro, sabe? Que era um diário que eu tinha escrito contando como foi a minha fase de gravidez, a minha fase do meu relacionamento. E quando eu publiquei o livro numa expectativa de falar para as pessoas do meu lado, que ninguém nunca ouviu do meu lado, eu fui mais julgada ainda. E é incrível, porque de 6 anos para cá as mulheres ganharam muita voz. Então, desde aquela época eu falei e eu vou continuar falando. O que eu tiver que fazer para defender minha honra, minha dignidade, meu caráter, eu vou fazer. Quem leu o meu livro sabe que o nome era Adolescência Silenciada e eu não me calei naquela época e não vou me calar agora. Agora que eu tenho 21 anos, que eu posso responder pelas minhas próprias atitudes. Antes, a minha mãe tinha que responder tudo por mim, em todas as questões, porque eu era menor. Mas hoje não, hoje eu vou responder e eu vou me defender e eu não vou deixar falarem em verdade sobre mim, falarem coisas que não existem. Eu não vou deixar. Quando eu lancei meu livro, que eu fiz o lançamento nas redes sociais, depois ele ficou à venda por 1 mês. Muitas pessoas acham que foi o Marcos que tirou ele de circulação. Não foi. Na época do livro, eu tive uma crise muito grande de depressão e ansiedade por tudo que estava acontecendo. E a minha mãe achou melhor tirar das livrarias, tirar da internet. Até tem algumas páginas na internet ainda que minha mãe não conseguiu tirar na época. Mas foi a minha mãe que tirou para me proteger, porque eu comecei a fazer tratamento com psiquiatra, tomar remédio muito forte, porque me abalou muito, muito, muito. Vocês sempre me perguntam se eu me arrependo de ter escrito livros, de ter publicado. Eu não me arrependo. Eu sei que naquela época era a única forma que eu tinha de gritar para contar para todo mundo a minha história. E até durante meu relacionamento agora com o Marcos, quando as pessoas me perguntavam do livro e eu falava, ele ficava muito incomodado, ele não gostava que eu falava sobre o assunto. Eu já li algumas páginas do livro para ele, ele também não gostava, mas eu tenho um respeito muito grande pelo livro porque é uma parte da minha história. Eu tenho um livro aqui em casa que ele tem uma dedicatória que eu fiz pro Lorenzo, para quando o Lorenzo for grande, ele saber que em todo momento eu pensei nele, sabe? Todo mundo sempre me pergunta o porquê que eu voltei com ele, porque no livro eu falo que eu jamais voltaria com ele. Só que eu amava muito ele, gente. Todo mundo que me conhece, todo mundo sabe da história. Eu amei muito ele, muito, muito, muito. E eu não entendia o porquê que aquela história que eu tinha vivido tinha acabado daquela forma, dele simplesmente me bloquear, dele parar de falar comigo. Eu realmente não entendia. Era uma coisa que, tipo assim, martirizava muito na minha cabeça. No entanto, que até hoje ele foi o meu único namorado. Eu nunca tive outra pessoa. Eu tinha 14 anos e ele parou de falar comigo, quando eu já estava grávida do Lorenzo. Ele simplesmente me bloqueou e parou de falar comigo, como se ele tivesse me tirado da vida dele. E a partir desse momento, uma advogada dele entrou em contato com a minha mãe e falou que ela tinha carta branca para resolver tudo em relação ao Marcos. Então, a partir daí,
A gente só conversava através dessa advogada. Tava olhando aqui nas minhas fotos e procurando um vídeo pra eu mostrar pra vocês, que é um vídeo que eu só consegui assistir ele no meu celular depois que eu tava grávida de 8 meses do Lorenzo. A advogada dele me mandou uma mensagem falando que ele estaria no escritório dela pra eu conversar com ele. E eu fui, cheguei lá, ele não tava lá, então fiquei muito, muito mal, muito mal. E peguei um táxi e fui, tanto que eu fui toda arrumada, gente, vocês vão ver o vídeo. Eu tava tão feia, mas eu me arrumei toda pra ver ele. Coloquei batom roxo, um colar, achando que ele ia estar lá e que ele ia me ver e ia querer voltar comigo. Enfim, eu fui nesse escritório que a gente já costumava se encontrar, então eu tinha livre acesso no prédio. Naquela época ele ainda era empresário do Jorge Mateus, hoje ele não é mais. E quando eu subi e ele ficou sabendo que eu estava lá, ele mandou o segurança dele me expulsar. Inclusive era um segurança que estava sempre me buscando em casa para me levar para encontrar com ele, era o segurança que ficava com a gente. Estou te pedindo, por favor. Por favor. Certo? Por favor. Você sabe chegar lá em casa? Tá. Nossa, o que você está fazendo é uma invasão também, sabia? Você está invadindo um lugar privado, não pode fazer isso. Certo? Vamos ali, vamos conversar mais ali, por favor. Estou te pedindo. O segurança, gente, que vocês viram no vídeo, ele não tem nada a ver. Quando eu e o Marcos, a gente tava junto lá nessa época, ele sempre me tratava muito bem, mas nesse momento do vídeo ele tava seguindo ordens. Então, eu não culpo ele, não culpo de forma alguma. Eu sei exatamente hoje quem é o Marcos e eu sei que ele estava cumprindo uma ordem. Enfim, depois desse vídeo foi horrível, eu caí no chão, eu comecei a ter contração de parto. E um outro segurança também, que sempre acompanhava a gente, ele me ajudou, ele fez os procedimentos comigo, porque minha barriga foi toda dura. E eu reencontrei com ele já, acho que uns 2 anos atrás, a gente conversou muito sobre esse dia. E ele falou assim que eu tava ganhando neném naquele momento ali. E graças a Deus ele tava ali pra ajudar. Fiquei, assim, hoje eu sou muito grata a ele por isso também. Nisso tudo eu mandei esse vídeo pra minha mãe, não deixaram ela subir. E a única pessoa que me tiraria daquele lugar ali era minha mãe. A minha mãe não sabia de nada, nem que eu tinha ido na reunião com a advogada. Então ela achava que eu tava na casa de uma amiga minha. Quando eu liguei pra ela falando tudo tava acontecendo e eu tava com pouca bateria, ela foi correndo pra lá, chegou lá, a advogada do Marcos já tava lá e não permitiu que ela subisse. Enfim, gente, eu tô postando tudo isso pra vocês, pra dizer que eu tô em um processo de divórcio com o Marcos. Tá sendo muito difícil, porque eu tô recebendo muitos ataques, tem chegado muita coisa até mim. E as coisas vão chegando assim de uma forma muito ofensiva, das pessoas tentando me difamar, tentando fazer uma imagem sobre mim que não é verdade, e eu não vou permitir. Quando eu tinha 14 anos, eu me sentia adequada e que eu não tinha tanta voz pra isso, mas eu não vou permitir que ninguém fale algo de mim que eu não sou. As pessoas acham que meus pais se omitiram, que minha mãe se omitiu, mas desde o início, quando ela descobriu a história, ela foi atrás dos meios, né, pra fazer denúncia, mas ela descobriu que não era crime, que acima de 14 anos com consentimento não é crime, só abaixo dos 13. E quando ela me perguntou, eu falei que eu queria ficar com ele, eu amava ele, e que ele me amava também, que a gente queria ficar junto. Aparecer aqui desse jeito, com coisas que não são boas pra falar pra vocês, mas vocês sempre me perguntam e eu vou sempre compartilhar. E me perdoa, gente. Eu sei que tem muita gente que eu mantesse forte, que eu ficasse firme, mas esses momentos que vão fazer a gente crescer e aprender. Eu sei que Deus vai me fortalecer. Eu sei que Ele tá comigo, que Ele tá me dando força, mas vai passar. É só uma fase. Queria muito, gente, estar passando essa gravidez diferente, queria estar passando mais forte e eu tento até o final, mas chega uma hora que transborda e que vem tudo à tona. Mas eu sei que isso também é uma fase do meu processo de cura e que Deus vai me fortalecer. E desculpa por estar falando isso tudo aqui, eu sei que muita gente fica triste, me vê triste, muita gente não queria ouvir isso. Mas obrigada por todo o apoio de vocês. Muita coisa vai ser exposta agora, vai vir muita coisa à tona.
Não era algo que eu gostaria que meus filhos vissem quando eles estiverem maiores. Mas eu não vou mais aceitar falarem o que estão falando e deixar por isso mesmo, sabe? As coisas que estão chegando em mim, os fakes, as formas de ataque. Juro, não dá mais. Tudo que eu falo aqui é uma forma de me defender. Talvez a única forma que eu tenha para me defender. Mas a partir de hoje eu vou falar e vou mostrar tudo o que tiver para mostrar. Não vou mais aceitar calada.